Meu nome é José Freima, sou morador aqui do estado do Rio de Janeiro, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu quero deixar aqui o meu depoimento para o canal do Israel Souza a respeito do fruto do noni. Eu passaria aí horas e mais horas gravando, falando a respeito da minha vida, mas quero resumir o máximo possível para ficar um áudio bem pequeno. Eu sofria mais ou menos uns 15 anos para mais. Primeira crise que eu tive foi de pânico. Se eu for explicar detalhes vai demorar muito, mas eu tive minha primeira crise de pânicos há mais de 15 anos atrás, não sabendo o que era. Fui recorrer à medicina tradicional. Foi aonde eu comecei a tomar todos os tipos de calmantes e antidepressivos que vocês podem imaginar. E na época, como eu não tinha muito conhecimento, me aprofundei nos calmantes tarja pretas, tarja vermelhas, como antidepressivo e tudo mais. E as coisas só piorando, indo de mal a pior. Até então, começou a vir as crises de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Fiquei entre a vida e a morte, dentro da minha casa, já sem poder. Eu não conseguia mais falar, a voz travada, a mente travada. Eu vou ser bem realista nos detalhes. Fiquei 3 meses para mais sem dormir, não conseguia dormir nada. E procurei todos os recursos que vocês podem imaginar. Todos os exames que os médicos mandaram fazer, eu fazia. O exame de cabeça, como o exame de posturografia, para saber qual era o motivo das tonturas, das vertigens, porque eu tive autismo, transtorno de ansiedade, pânico, depressão, tudo que vocês podem imaginar. Não comia mais. Só para vocês terem ideia, eu tenho 1,80 m de altura, pesava em torno de 74 quilos, fui parar a 58 quilos. E não comia mais. E quando eu estava no fundo do poço, e só tomando calmante fortíssimo, as doses só aumentando, quando foi um dia, já desesperado, eu vendo que eu ia morrer, eu pedi a Deus. Eu não posso deixar de falar essa frase. Eu pedi a Deus dessa forma. Falei: Senhor, pelos médicos e por mim mesmo, eu sei que eu não tenho mais 1% de vida. Se tiver um tratamento nessa terra que me tire da situação que eu estou, pode ser aonde for, eu vou correr atrás. Foi aonde eu comecei a procurar no YouTube. Foi aonde o Israel tinha colocado o primeiro vídeo dele no YouTube falando sobre a situação que ele estava, e através do uso do noni ele ficou livre da situação que ele estava. Isso aí começou a nascer uma luz no fundo do túnel para a minha vida. Eu chego a me emocionar na hora que eu falo, porque só eu e Deus sabe do que eu estava passando, naquele momento que eu ouvi as primeiras palavras do Israel. Eu fico muito triste quando eu olho no canal do YouTube dele e vejo pessoas criticando e falando coisas ao contrário, porque para mim foi ali um sinal de Deus na minha vida, porque eu pedi a Deus que Deus viesse me dar uma luz, porque eu já estava entre a vida e a morte. Então, entrei em contato com Israel, e ele, com todo carinho, me ensinou do primeiro passo até o final, me ajudando tudo. E comecei então, já para resumir, o uso do noni. Sei que no início foi difícil, foi um desafio, passo a passo, começar, ele me ensinando com todo carinho, dedicação. E comecei o uso. Foi um desafio muito grande. Nos primeiros meses não via resultado, mas ali depois do 3º, 4º mês comecei a ver já. Para quem não saía de dentro de casa, nem na calçada, dirigir não dirigia mais, minha carteira venceu, minha vida parou. A minha vida virou verdadeiramente, desculpa da palavra, mas um inferno, de cabeça para baixo. Crise em cima de crise, no vaso com diarreia, vomitando no mesmo tempo, não parava nada no estômago. Eu não tenho como explicar, o corpo pegando fogo, deitava, não dormia, rolava pro chão afora de tanta crise, nervoso pelo corpo, queda de cabelo, caindo do cabelo todo do corpo. E transtorno mudou a minha vida. De todos os comentários que eu vi
no YouTube sobre transtorno de ansiedade e tudo mais, eu nunca vi um depoimento igual ao meu. Eu fiquei entre a vida e a morte. E começando a usar então o fruto do Noni, da forma que o Israel me passou, eu com 4 meses e pouco, já comecei a ver os resultados, já comecei a voltar a dormir. A pessoa que não estava dentro de casa mais, ou melhor, só ficava dentro de casa mais, não trabalhava, já comecei a sair para fora, andar 2-3 quilômetros a pé. E eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, viajava o Brasil todo trabalhando, fiquei trancado dentro de casa 6 meses nessa situação. E para resumir, então, hoje eu abandonei, bem dizer, todos os meus medicamentos. Fui na minha médica e falei sobre o Noni para ela. Ela falou: que bom, o Noni, além de estar te ajudando, você está conseguindo ajudar outras pessoas, então vou tirar teu remédio. Eu tomava 6 comprimidos, tarja preta, fortíssimo por dia, e mais 2 antidepressivos por final. Hoje, eu não tirei o remédio todo, 100%, porque eu não voltei mais a médico. Mas tem dia que eu passo sem tomar nada, e não sinto mais nada. Então isso é muito gratificante. Olha, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, porque Ele que é tudo na minha vida. E depois eu agradeço todos os dias quando eu lembro Israel, porque na minha vida foi um canal de Deus na minha vida. Foi o que eu pedi a Deus, uma luz, um canal, e Deus colocou esse homem dedicado, um homem amigo, que hoje, além dele me ajudar no Noni, nós somos amigos, conversamos de igual para igual, conversamos de todos os assuntos. Então ganhei um amigo, além dele me ajudar na minha saúde. Olha, eu indico para qualquer pessoa, pode acatar. Olha, e eu, através desse depoimento, através da minha vida, eu consegui ajudar tanta gente. Já indiquei tantas pessoas para o canal de Israel. Eu não estou aqui falando nada para poder ajudar Israel no canal dele, não. Estou aqui para querendo ajudar o mundo. Pessoas que estão sofrendo. Meu Deus, se eu souber que tem uma pessoa no estado que eu estava, melhor dizendo, eu estou pronto a acatar, ajudar, correr atrás, porque eu sei o que a pessoa está vivendo. Eu recebi muitas críticas dizendo que é frescura, recebi muitas críticas dizendo que era mentira, que isso não acontecia. Então está aí uma pessoa que viveu. Eu estive entre a vida e a morte. Vivia com amigos, pessoas da família em volta de mim, com um olhar de pena: esse vai morrer, não tem jeito mais. O olhar, aquela volta preta em volta do olho, porque não dormia mais, não comia mais. Então, minha esperança o quê? Era a morte, naquela agonia tão horrível. Só quem passou pela depressão, uma crise de pânico, autismo, tudo isso é que sabe. Se eu fosse encher hoje um carro de caixas de remédio que eu tomei durante esses longos 15 anos, eu enchia quase, eu vou botar de umas 2 Fiorino de caixas de remédio. Hoje eu estou livre. Tomo 1 comprimido ao dia, 2 no máximo, mas do fraquinho, porque a médica está tirando. Não tirou tudo, porque ainda não voltei nela ainda. Mas ela está muito feliz com a minha recuperação. Então, estou apenas 1 ano e 4 meses tomando o Noni, fiel, não paro um dia, da forma que Israel me ensinou. Então eu indico para qualquer um, e em breve estarei fazendo outro áudio, ou possivelmente até um vídeo, declarando melhor, tá bom? Um forte abraço. Eu tenho muito mais para falar, mas não posso aumentar muito mais o áudio, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Pode usar o Noni com a maior confiança, da forma que o Israel te ensinar. Deus em primeiro lugar é glorificado, e depois eu tenho muito que agradecer ao Israel por ter me ajudado. Deus abençoe todos vocês.